mais um Gloricast, o podcast do Glorify. Eu sou a Lu Alone e hoje eu recebo uma mulher que tem falado a mulheres. Ela é vice-presidente da Febracismo, Escola de Negócios. Ela é mãe de 3 filhos, é empresária. Gente, é uma mulher de Deus, a querida Camila Vieira. Oh, Lu, Obrigada! linda. Obrigada, meu amor, obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Tô muito feliz em estar aqui, Ai, eu que de estou feliz verdade. de te receber. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo também, você tem feito a diferença por onde Amém. você passa, realmente incentivado não só mulheres, mas muitas mulheres a se posicionarem, a serem cristãs, a terem um posicionamento que agrada o Senhor e que transforma vidas. Amém. E essa é a missão. Camila, me conta um pouquinho, já vou começar perguntando, Vamos viu? embora. Me conta um pouquinho da sua história de vida. O que que te tornou essa mulher que hoje pode influenciar outras mulheres? Bom, Lu, essa é a pergunta. Eu estava gente, interessante, porque eu fico pensando: "Será que as pessoas ainda aguentam ouvir a mesma história?", né, porque aí toda vida que eu me questiono: "Será que as pessoas ainda aguentam ouvir o mesmo testemunho?", eu lembro da Joyce Meyer, que é o maior ministério de mulheres do mundo, uma senhora de 81 anos, esse ano faz 82 anos, e ela tem um testemunho. Uau, A Joyce Meyer tem um testemunho da história do pai dela que, né, do abuso que sexual, abusou. e ela não tem uma ministração dela, não tem um shorts de YouTube curto, não tem uma mensagem que ela não cite o testemunho. E aí eu me pergunto assim: "Ok, o testemunho é a área que Deus usou para impactar, então vamos para o meu testemunho de novo, né". Amém, amém. Conta pra gente. Eh, Lu, eu digo que você perguntou qual foi o ponto de mutação, né? O que é que fez de alguma forma hoje eu representar ou eu trazer uma mensagem que conecta outras pessoas comigo? Sem dúvida foi uma dor, né, uma grande dor. Não sei o quanto você conhece esse testemunho, você não conhece. Ó, eu não Que conheço. delícia! Então pelo menos eu vou falar para E se você eu não conheço, como tem se fosse muita gente que não com conhece. certeza. Eh, Lu, 4 de agosto de 2017. Eh, Meu marido chega em casa, depois de um jantar que nós saímos para jantar, um evento dos negócios da nossa empresa, nós somos sócios. Nós temos uma empresa onde nós trabalhamos como sócios os 2, não sou sócia no contrato, sou sócia realmente na execução da gestão do negócio, então a gente trabalha juntos o dia inteiro. E o que eu achava que estava tudo bem, no dia 3 de setembro de 2017, 3 de agosto de 2017, ele chega em casa e senta na mesa da casa, olha para mim e diz assim: "Olha, você é o amor da minha vida, você é a mãe dos meus 3 filhos, a minha sócia, não faço ideia de como vai ficar a minha vida, como vai ficar nosso negócio, como vai ficar os meus filhos, a nossa casa, mas eu cansei de me sentir desonrado, desrespeitado, dessa mulher que faz tudo perfeito, mas que me consegue". Aí ele tinha um quadro, como se fosse uma imagem, tinha uma obra de arte na nossa sala, e ele foi na obra de arte e ele pegou a obra de arte era um retângulo, assim, e ele pegou um quadrante, desenhou assim e disse assim: "Olha, 90% me faz o homem mais feliz do mundo, mas 10% dos seus comportamentos me sentir tão desonrado, tão desrespeitado, tão desvalorizado, que eu não aguento mais conviver com essa dor. Então eu tô abrindo mão dos 90%, mas eu não aguento mais conviver com essa dor". Meu Deus. E foi esse dia que começou tudo. E aí eu confesso que naquele momento, eu olhei e disse assim: "O que é que tá acontecendo, né? Como assim? Que mulher é essa? Eu não reconheço essa mulher em mim". Você achou que estava tudo bem, que estava tudo perfeito? E isso, completamente cega, completamente cega. Ao longo da vida, aí a gente vai ter que entrar, né, um pouco mais na história, nas minhas memórias do passado, né, tudo que eu aprendi na minha infância, eu descobri que eu só era elogiada, que eu só era valorizada, que eu só era amada pelos meus pais se eu fizesse tudo muito bem feito. Então a minha criança só se sentia amada se fizesse tudo muito bem feito. Então eu virei uma mulher que aprendeu a fazer muitas coisas bem feitas. Então, assim, muito rápido, virei a melhor aluna da escola, melhor aluna sempre assim, entre as 5 melhores alunas da faculdade, pós-graduação, segunda pós-graduação, uma carreira brilhante muito cedo, aos 23 anos já virei executiva de um grande grupo nacional, e ganhei dinheiro cedo, e sabia ter dinheiro, e aos olhos dos padrões do mundo, estava tudo perfeito. Uma família linda, 3 filhos, um casamento que parecia que estava tudo bem, né, relacionamento maravilhoso com meus pais, meus sogros, saúde, um estilo de vida onde todos os pratos estavam sempre sendo equilibrados, só que eu era cega, o orgulho tinha me cegado, completamente cega.
Então na hora que ele olha para mim e diz assim: "Eu não aguento mais me sentir tão desonrado, desrespeitado dessa mulher tão independente, tão autossuficiente, tão bem resolvida, tão impaciente quando não é do jeito que você quer, tão grosseira, que eu me sinto um homem tão desvalorizado". Só que eu não enxergava, era como se ele estivesse falando de uma outra mulher. E aí, em 24 horas depois desse pedido de divórcio, eu vi que era de verdade. Camila, foi do nada, né, assim, do nada ele chegou com essa conversa. Nunca é do nada, né, amiga? Nunca É, é do são nada. muitos anos de plantio. Nunca é do nada. Então, para você que está assistindo esse podcast, acredite, a vida está te dando feedback o tempo inteiro. A pergunta é o quanto você tem capacidade, humildade, sensibilidade, vulnerabilidade para perceber os feedbacks e dizer responsabilidade minha. Porque até aquele dia, lógico que ele me deu 1000 feedbacks. Só que eu era boa demais para ouvir aqueles feedbacks. Então eu usei todas as estratégias, e mulher é boa nisso, né? Às vezes ele vinha reclamar e eu dizia: "Meu Deus, casei com a minha mãe. Tudo que eu faço está sempre ruim. Não é possível". E aí eu mais uma vez calava a minha mente e não recebia o feedback. Outras vezes eu chorava, fazer drama, ou então empurrava para debaixo do tapete, e aí ao longo da vida eu fui empurrando com a barriga os feedbacks negativos que meu marido me dava. Até um ponto em que ele disse assim: "Chega, eu não acredito que ela vai mudar", até porque ela nem reconhece que precisa mudar. Uau! E é esse o perigo do orgulho na nossa vida, porque ele nos rouba a consciência. E aí nesse momento, eu disse assim: "Eu preciso fazer alguma coisa com essa situação", porque eu vi que é de verdade. Não era um feedback, ele tinha tomado uma decisão. Eu sei o quanto ele é forte, posicionado para honrar as decisões dele. E eu vivi uma experiência, Lu, eu tinha 20 anos de convertida já. 20 anos dentro da casa do Senhor. Gente, eu era líder de MMI, Ministério Casados para Sempre. Tinha célula dentro da minha casa. Eu caminhava na liderança da igreja. Eu conhecia Jesus de verdade. E aí, nessa jornada, eu descobri que Jesus só trata aquilo que eu exponho como fraqueza. Todos os milagres que alguém pediu para Jesus, dizer: "Jesus, me ajuda, eu sou cega, me ajuda, eu não ando, me ajuda, eu tenho um fluxo de sangue, me ajuda, mestre, eu sou leproso". Mas se eu não reconheço que eu sou leprosa, que eu sou orgulhosa, que eu sou cheia de falhas no meu caráter, não adianta ter 20 anos dentro de igreja, porque o Espírito Santo não vai santificar aquilo que você não reconhece que está errado. E aí foi nessa situação desconfortável que começou uma jornada que eu digo que eu chamo de fazer o caminho de volta. Eu tive que aprender primeiro a descobrir que mulher eu tinha me tornado. 24 horas depois, amigo, eu atravessei o Brasil. Fui buscar uma master coach da nossa empresa, né, que era uma franqueada de Manaus, a pessoa que eu mais confiava na época, uma grande mulher de Deus. E eu olhei para ela, atravessei: "Onde é que você tá?". "Tô em Manaus". "Pois eu tô atravessando, eu tô pegando o primeiro voo". Voei a madrugada inteira, 8 horas da manhã eu estava tomando café com ela, chorando, e ela olhava para mim e dizia assim: "O que é que aconteceu?". Eu disse assim: "Pelo amor de Deus, me ajuda a descobrir que mulher eu me tornei. Eu preciso saber que mulher eu me tornei". E essa pergunta, descobrir quem eu tinha me tornado, tem produzido a Camila que eu sou hoje. Uau! Esse foi o ponto de mutação. E Uma dor. você pode contar pra gente Posso quem você contar tinha. tudo, filha. Oh, glória a Deus, eu amo Sem quando filtros, E você descobriu quem que você tinha se me tornado? descobri. Estão preparados? Estão preparados? Eu descobri, eh, essa fratura que existia na minha identidade, né, tudo que eu vivi dentro da minha casa, eu fui criada num ambiente de muita crítica, onde eu tinha uma mãe extremamente crítica, muito muito presente, muito dedicado, o amor da minha vida, vivia para os filhos, mas nas fraturas dela, lembrando que somos vítimas de outras vítimas, Uhum. né, nas fraturas emocionais dela, ela era uma mulher muito crítica, muito pesada com as palavras, tudo que se fazia não era mais que a nossa obrigação, e palavras, adjetivos, recebi sobre mim muitos adjetivos que desqualificavam a minha identidade. Eu digo, sabe aqueles post-itzinhos amarelinhos? Uhum. Eu digo que assim, ao longo da nossa vida, nós vamos recebendo algumas mentiras. Preguiçoso, vagabundo, desorganizado, não faz nada direito, menino burro, pobrinho, doentinho, tadinho, não sei qual foi os adjetivos que você recebeu, mas eu recebi muitos. E a minha criança, né, porque aí eu vou ter que falar um pouco da nossa área, Uhum. a nossa estrutura emocional, a nossa crença de valor,
a nossa crença de identidade, né, aquilo que eu olho para mim e reconheço que eu sou, e depois o que eu sou capaz de realizar, e por quem eu sou e pelo que eu sou capaz de realizar, aquilo que eu reconheço que eu mereço usufruir da vida, tudo é formado nas experiências que nós vivemos, principalmente dos 0 aos 12 anos. Né, as pessoas hoje, como adulta, não conseguem entender por que é que vivem ciclos de dor, vivem ciclos de traição, vivem ciclos de perder dinheiro, vivem ciclos de não romper em alguma área da vida, vivem ciclos de tô ansioso, tô feliz, uma gangorra emocional, porque a combinação de todas as experiências que você viveu na sua história constituiu a tua identidade emocional. E nós vivemos exatamente o que nós acreditamos sobre quem nós somos. E aí a Camila de 2017 era essa mulher que acreditou que tinha uma crença de capacidade muito grande. Eu sempre achei que eu era capaz de fazer qualquer coisa, porque foi a linguagem de amor que eu entendi. Porque se eu fizesse bem feito, se eu fosse a melhor estudante, eles abriam a boca para dizer: "Olha a minha filha, olha o boletim da minha filha". Você era recompensada emocionalmente. Exatamente. E lógico que tudo isso é agora, depois que eu tenho consciência, mas até o dia do pedido de divórcio eu não tinha consciência de nada disso. Zero, nenhuma clareza disso. Eu só sabia que eu era uma mulher de alta performance, que eu realizava muitas coisas, que eu gerava resultado onde eu estava, E que você que era incrível por isso. pronto, e estava tudo certo, né. O que que tem de errado nisso? O que é que tem de errado? Todo mundo queria ter a vida que eu estava tendo. Se você olhasse de fora e eu mesmo de dentro, eu dizia: "Gente, tá tudo redondinho", né. Com Deus, achava que estava tudo incrível, achava. Com meus pais, tudo maravilhoso, os amo, eles me amam. Com meu marido, achava que aquilo ali era casamento. Ah, Maria reclamar, tá insatisfeito de vez em quando, uma discussão. Achei que casamento era isso mesmo, estava tudo certo. Meus filhos, tudo perfeito. E eu olhava para minha vida e dizia assim: não tem nada de errado. Tá tudo bem, tudo sendo administrado. Um problema aqui, um problema ali, mas isso é a vida. Nunca era sobre minha responsabilidade. E aí, Lu, quando eu fiz essa pergunta, eu entrei numa jornada de cura das minhas emoções. Eu pela primeira vez, pra você ter o nível de arrogância e prepotência que eu era, o meu marido, eu desenvolveu o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, e eu nunca tinha sentado como aluna, porque eu dizia que se eu sentasse, o curso não acontecia, né. Então assim, ele escrevia os livros, é o autor por 6 anos consecutivos dos livros mais vendidos do Brasil, mas eu nunca li um livro, porque eu achei que eu já sabia tudo. Então assim, o orgulho cega, o orgulho nos gera, nos coloca num lugar de autossuficiência, de prepotência, uma potência que você acha que tem antes de você não ter. Então assim, Camila, que mulher você se tornou? Eu me tornei uma mulher que eu achei que meu valor estava só no que eu fazia, um ativismo, estava sempre alguma coisa, sempre precisava estar ocupada, porque assim eu me sentia importante para as outras pessoas, eu precisava estar fazendo alguma coisa por alguém o tempo inteiro, e que não me permitia olhar para mim. Se olhasse para mim e disse assim: "Camila, você qual o seu sonho?". Sonho? Gente, não precisa ter sonho. Para que sonho? Ó, tá tudo certo, deixa eu tocar minha vida. Camila, qual é a sua missão? Gente, eu acho que a minha missão é ajudar o Paulo a cumprir a missão dele. Eu sou a pessoa do back, eu tô aqui nos bastidores, se o Paulo cumprir a missão dele já tá tudo bem, eu não tinha missão. E achei que estava tudo certo. Na minha identidade pequena, na mulher sem valor que eu me enxergava, olha que coisa, que contraponto, né, como assim uma mulher cheia de bons resultados se enxergava sem valor? Mas eu não tinha nem clareza de que eu me enxergava sem valor. Eu via os frutos dos meus comportamentos. É aquela pergunta, né: "Quem você é?" E a pessoa: "É o que eu faço". Exatamente. Tanto que hoje eu nunca apresento ninguém que vai gravar um podcast comigo, ou que vai eu nunca apresento. Eu sempre digo assim, eu vou falar o nome dela e ela vai dizer quem ela é, porque senão eu vou terminar falando do que ela faz. Porque é exatamente isso. Eu vivi a vida inteira fazendo. E por não entender o meu valor, o orgulho passou a ser o meu maior aliado, né, ele me protegia das dores. Ele me fazia, eu digo que eu vestia a fantasia de Mulher Maravilha e saí lutando no mundo e estava dando certo. Só que quando eu entrei nessa jornada, eu fui me abrir a caixinha preta do meu coração, né. Ai, Aí eu disse: "Uau!". E como doeu, Lu. Como doeu olhar e ver que era uma mentira, eu era uma mentira. Se eu puder olhar pra você que tá me assistindo assim: "Camila, o que é que você se tornou por não saber quem você é?". Uma mentirosa. Uma mulher que mostrava que fazia um monte de coisa certa pelo motivo errado, pelo propósito errado. Na prática, eu não era uma boa nora, porque eu era alguém que amava meus sogros e queria honrá-los e respeitar. Eu era uma boa nora, porque eu queria ouvir eles dizendo que eu era uma filha, que eles me amavam. Eu não era uma boa filha só porque eu amava meus pais.
Eu era uma boa filha porque eu precisava do elogio e da validação deles. Eu não era uma amiga excelente porque falava da minha identidade, por eu ser essa pessoa, era assim que eu respeitava o próximo. Eu era uma amiga excelente porque eu amava me sentir importante para as pessoas então por isso eu fazia tudo que todo mundo esperava. Você consegue entender que nós podemos fazer coisas certas pelo motivo errado? Uhum. E eu tô falando só das coisas boas que eu fazia, mas eu também fazia coisas ruins, né, eu também fazia coisas ruins ao ponto de, assim, exagero, esconder meus erros, dificuldade de pedir perdão, autossuficiência, deixa que eu resolvo, se estiver no meu controle fica bem feito, arrogância, se for eu que for fazer vai ficar melhor. Então assim, sinceramente era uma mulher desprezível, Lu, era uma mulher desprezível. Agora, foi difícil enxergar. Uma dor, eu acho que a maior dor do processo, a primeira maior dor foi cair as máscaras, a máscara da espiritualidade, crente, 20 anos de igreja. Não, e líder do Casados para Sempre. Líder, com divórcio, uma espada de divórcio na cabeça, líder do Casados para Sempre, dentro da minha casa. Uau. A minha casa era lugar de conversão, de pessoas aceitarem Jesus toda semana, era lugar de célula. Tinha uma hora que na minha casa tinha 150 pessoas, eu disse: "Fecha a célula que o povo tá achando que virou igreja". E assim, cega, cega, por isso eu acho que essa é a bandeira que Deus me deu para o povo de Deus que está dentro da igreja, que não para pra curar sua alma. O povo de Deus que acha que está dentro da igreja e acha que e eu defendo essa bandeira, nós somos um ser espiritual, a palavra de Deus diz que nós somos um ser espiritual, mas nós temos uma alma, razão e emoção. E habitamos no corpo. Enquanto nós existirmos nessa terra, a única coisa que é eterna é o nosso espírito. Mas enquanto nós existirmos aqui, a nossa alma, a nossa razão, ela precisa ser tratada, a nossa emoção precisa ser tratada. Lu, quantos homens de Deus você conhece com a vida destruída? Milhares. Cheios do poder, do fogo do Espírito Santo, doentes. E assim, e precisamos de humildade para se colocar nesse lugar de ser cuidado, né. E sim, eu só suportei o processo, porque eu entrei num lugar com Deus que eu não tinha experimentado ainda. Uau. E é isso que eu acho que vale a pena ressaltar, porque quando eu estou dizendo que a alma tem que ser sarada, eu não estou dizendo que você tem que abandonar o espírito, pelo contrário. Se o espírito não estiver forte, inabalável, igual a oração de Davi, quando ele reconheceu o pecado dele, que ele clamou pela misericórdia de Deus, ele disse: "Senhor, eu te peço, eu sei que você é um Deus que é fogo consumidor, mas agora eu clamo pelo Deus misericordioso, né, e que olhe para mim e me dê um coração, um espírito imutável, inabalável e um coração puro". Então, o coração é a alma, razão e emoção. Eu preciso que ele seja purificado, mas para isso eu preciso parar para cuidar. E o espírito também, então assim, Camila, o que te sustentou no processo? Mesmo tendo 20 anos de igreja, eu nunca tinha experimentado um lugar com Deus, do que essa dor me colocou. Uau. Eu entrei eu digo que eu encontrei, como o Salmo 91, né, aquele que se esconde, né, Do debaixo esconderijo do do esconderijo do Altíssimo. Altíssimo, debaixo das asas do Senhor Todo-Poderoso, eu encontrei esse lugar, na minha dor, na minha dor. E eu descobri o quanto era medíocre a minha fé, o quanto era rasa. Uau. Eu costumo dizer que nós somos, isso não não sou só eu que falo, não é a Bíblia, nós somos corpo, alma e espírito. Uhum, Só que esse ser corpo, alma e espírito é como ser um tripé. Então uhum. um tripé ele é sustentado pelos 3 pezinhos que estão aqui, ó, bem firmados. Se você tira um pé, cai, cai. Então, o cristão, e a gente tem esse problema em geral, em achar que tudo é o espírito e somente o espírito. E esquece que olha, você tem um espírito que habita em um corpo, então você tem que cuidar do seu corpo, até porque se você morrer, querido, Acabou isso. ninguém vai fazer a obra não, né. Então, e dentro desse corpo onde você tem o espírito, você tem uma alma. E se você tem uma alma que você não cuida, é um tripé que não tá de pé, e você Isso. vai cair o tempo O tempo todo. inteiro, amiga, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E essa consciência eu só comecei a ter quando eu entrei nesse processo. Então, assim, Camila, como foi o processo? Foi rápido? Não, eu tô nele até hoje, eu entendo que eu vou ficar nele enquanto meu coração bater nessa terra, né. Esse processo, óbvio que hoje, quem me conhece de antes, eu sou outra pessoa. Outra, assim, completamente diferente. Continuo fazendo muitas coisas, só que agora eu faço por quem eu sou. Continuo tendo grandes resultados, mas é por quem eu sou. Eh Tem uma história
que vale a pena ser colocada, assim: "Camila, o que é que o orgulho roubou de você?". O orgulho quase roubou a minha família, o orgulho quase roubou o casamento, o orgulho me roubava de minha intimidade com Deus, porque eu não deixava o Senhor tratar as minhas feridas, porque eu era muito perfeita para ter ferida. Eu era muito perfeita para ter pecado. Até os meus pecados, eu olhava ele com florzinha, sabe quando você bota florzinha nos pecados? Como se fosse tudo assim, tudo é relativo? Eu brinco que são os pecados de É. estimação. Também eu uso essa frase, Lu. Pecadinho de estimação que eles passam a fazer parte, que você olha para eles como se eles já fizessem uma parte do seu corpo, e que aí você ainda encontra uma historinha, pega alguém com uma referência pior que a sua pra mostrar que o seu pecado é pequeno, né. E às vezes tenta até justificar falando que aquele pecado nem é tão pecado É assim, não é isso. pecado, né. É, pois é. Eita. E foi isso que o orgulho roubou de mim, ele roubou muitas coisas, né. Mas pela misericórdia de Deus, eu digo que o pedido de divórcio foi a minha sarça ardente, Uau. foi a minha sarça ardente. Que naquele lugar de encontro, Deus disse assim: "Ei filha, tira a sandália, que agora eu vou te levar para uma missão grande". E do jeito que por que que eu comparo tanto com Moisés? Porque na minha cabeça foi a mesma coisa: "Eu vou te dar uma missão, você vai ter que resgatar um povo aí". O primeiro povo que eu tinha que resgatar era eu, né. Vai ser difícil, eu vou endurecer o coração de um monte de gente, inclusive daquela pessoa que você vai ter que falar, mas eu vou mandar Arão. Deus mandou Arão para mim, Deus mandou 2 mulheres, a pastora Zenete, minha mãe, que eu amo, minha mãe espiritual que eu amo, e a Margot, a minha coach, e elas foram Arão literalmente na jornada. E eu busquei na mesma intensidade. Camila, se eu tô vivendo eu tô te assistindo aqui, e eu tô vivendo uma situação difícil na minha casa, seja no meu casamento, seja um problema com o filho, seja um problema na minha empresa, financeiro, seja um problema emocional, assim, eu luto com tristeza, pensamentos de morte, falta de esperança, eu não consigo romper. Cada um sabe aonde aperta, né, na sua vida. E eu, assim, eu tenho que ser sincera com você, não adianta, você vai ter que de verdade tirar a sandália e se colocar num lugar de humildade e aceitar ser conduzido por um processo. Por 20 anos de igreja, eu nunca tinha ouvido falar de herança, maldição hereditária, legalidade, nada. Quando eu cheguei na Estância Paraíso para fazer o Moriá, porque foi assim, ó, em 10 dias do dia do pedido de divórcio, eu comecei o processo de coaching individual com a Margot, com ela que eu disse assim: "Me ajuda a descobrir quem eu sou". Aí olha que ironia do destino, né. Ela foi usar todas as ferramentas que o meu marido criou. E ele contava chorando: "Eu criei essas ferramentas, Deus me deu essas ferramentas e eu só pensava em querer resgatar você, mas você era boa demais, perfeita demais para se quer me ouvir". E aí Meu eu precisei chegar Deus! nesse nível, e ele disse: "Eu impactei milhões de pessoas, mas eu queria resgatar você, que dormia do meu lado, mas era muito perfeita, não errava, como é que eu ia poder ajudar?". E aí comecei o processo de coaching individual com a Margot, que ela usava as ferramentas dele para me sarar, e eu saía de cada sessão de coaching aos prantos, ia para a sala dele e dizia: "Muito obrigada e perdão", eu acho que nunca pedi tanto perdão na vida, né. Meu Deus. Camila, ele desistiu do divórcio foi fácil? Não. É porque você falou assim que você tinha que resgatar muitas pessoas, logo Muitas. me veio na cabeça, primeiro você mesma, depois seu marido. Amiga, não, ele não desistiu fácil não, do divórcio. Ele foi me dando tempo. Ele via o meu movimento, ele via a minha busca pela primeira vez na vida, ele via eu devorando livros de cura emocional, ele via eu imersa na palavra de Deus de um jeito que eu nunca tinha vivido, ele me via jejuando como eu nunca tinha jejuado, ele me via dentro da estância pegando avião de madrugada, saindo de evento de madrugada, vindo para cá só para ter um tempo com a Zenete, fazendo Moriá, fazendo Renovo, escola de intercessão, Moriá de novo, e ele me via ele me via quebrantada, e ele olhava e dizia assim: "Eu tô vendo que ela tá buscando, mas eu ainda não acredito". Estava ferido, estava ferido, né, então eu digo que eu andei com a espada aqui na minha cabeça durante muito tempo. Qualquer movimento era arriscado, e ele foi me dando tempo, ele: "Ah, vamos passar os próximos 6 meses planejando como é que vai ser esse divórcio, vamos esperar a Júlia fazer 15 anos", foi nos 15 anos no ano que a Júlia ia fazer 15 anos. Ela fez 15 anos em 2018. Hum. "Vamos esperar a Júlia fazer 15 anos, é o tempo que você prepara seus pais, eu falo com os meus pais e tal". E nesse tempo foi o tempo que eu digo que ele foi me dando e eu fui entrando na jornada. E nem eu já até me perdi o que eu estava te falando, mas doía me deparar com uma Camila que eu não acreditava que existia em mim. E você acha que esse processo, com certeza, obviamente, te fez uma esposa melhor, mas você acha que te fez uma mãe melhor?
me fez. Eu tenho certeza que eu quebrei uma maldição hereditária que veio da minha avó, que Uau, veio da minha mãe, que estava em mim, a minha filha não vai viver. glória a Deus. Acabou em mim. Minha avó não teve acesso a esse conhecimento. A minha mãe, menos ainda. Pelo contrário, a minha mãe tem sido sarada pelo meu testemunho. E até porque eu precisei preparar o coração dela, porque eu falo das falhas dela comigo. E eu disse: "Mãe, é com amor, com honra. Eu te honro, honra. Eu te dou amor todo dia, eu sou uma filha que você se sente amada? Sou. Então, mãe, eu preciso falar, porque eu não tô falando de você, eu tô falando da minha vida, mas a minha vida faz a sua vida faz parte da minha vida, né?" É, E quanto mais eu exponho, mais ela teve a oportunidade de olhar para as falhas dela, e ela foi curada também. O mais lindo é que a verdade cura e cura em todas as dimensões, né, os raios de verdade saem entrando em todo lado. E eu acho que o mais impactante foi que eu sou de uma família matriarcal, onde o homem sempre foi colocado em segundo em plano. segundo plano. Eu aprendi esse lugar de submissão. Eu tenho um temperamento, eu sou uma dominante, eu sou uma pessoa realizadora, eu sou focada em resultado, eu tenho sangue nos olhos, realmente eu sou alguém que bora fazer, bora, então e já estou fazendo. E esse ativismo que eu aprendi para ser elogiado ao longo da vida, ele foi difícil eu deixar o Paulo ser o homem da casa. Eu lembro de cenas onde o Paulo parava, ficava, cruzava os braços e ficava olhando. Eu tirar todas as malas da viagem, da família inteira da esteira, botar tudo no carrinho, passava na Polícia Federal e ele só olhando, não pegava uma mala. Chegou no carro, ele olhou e disse assim: "Como é que você se sente? Como assim? Como é que você se sente?" Eu disse: "Ué, o que é que eu fiz?" Aí ele saía narrando, eu nem percebia. Eu nunca soube o que é sentar no lugar de mulherzinha. E isso, tem pessoas que talvez estão assistindo e que não têm noção da dimensão, às vezes falam assim: "E que tem? E que tem que Uhum, fazer isso? Não sou fraca, não tô deficiente". uhum. Só que você tá matando o lado masculino do seu marido. Acabou, filha. Destrói, destrói. E mais que ainda: "Ah, não estou preocupado com isso, não estou matando nada", ok, vou te dar um argumento que agora você vai pensar sobre isso. Você está se posicionando em lugares que não são seus, e talvez hoje por isso que a sua vida é tão pesada, tão difícil, por isso que você se sente no limite, você não tem tempo para você não lembra a última vez que você parou para sentir os seus sentimentos, para olhar no espelho e olhar os seus olhos. Como é que eu estou me sentindo hoje? O que é que eu estou pensando? Fazer alguma coisa que é só para você, que não seja para os filhos, que não seja para o marido, que seja para casa. Só que a mulher, eu sou de uma geração, Lu, que eu fui doutrinada, eu cresci ouvindo: homem não pode mandar em mulher, mulher não pode depender de homem, mulher tem que ter independência financeira, mulher tem que ser eu ouvia da minha mãe, dizer E assim: é "No o que dia está que ele sendo ensinado hoje, né, ainda para o mundo hoje, todo. ainda hoje, ainda hoje", eu digo: "Ei, mulheres, nós fomos doutrinadas a destruir os nossos maridos, destruir e botar um fardo numa mochila pesada nas costas, insuportável. E acredite, você não vai dar conta de tudo com leveza, com graça, você não vai ser a mãe que educa com amor, não vai sair graça das suas palavras, seu corpo não aguenta, sua saúde mental não aguenta, e você vai destruir tudo na sua vida com as próprias mãos. Nós colocamos pedras demais nas nossas mochilas, não é um papel nosso, E mas até esse empoderamento disfuncional. isso, até quando falam de empoderamento, e muitas vezes quando eu prego sobre isso, eu falo: "Mas que poder é esse? Que poder é esse que destrói sua casa, poder que destrói sua família, poder que destrói seu marido, poder que você está fazendo, trabalhando, conquistando, mas você não tem tempo mais Para para olhar para nada. os seus filhos, para olhar para sua casa. Que poder é esse?". De destruição, do inferno. É o poder do inferno. Mas, Lu, a base é porque a gente está falando de comportamento. Só que sem a base certa, a gente não sustenta. Quantas vezes aqui, quem está nos assistindo, ou você ou eu, quantas vezes você prometeu alguma coisa para você que você ia fazer, logo depois você começou e não terminou? Quantas vezes alguém aqui que está nos assistindo disse assim: "Ah, essa semana eu começo uma alimentação, eu vou tirar o açúcar, vou tirar o glúten, eu vou treinar todos os dias". Quarta-feira ela já estava com fatia de bolo no prato, ela já estava com um pãozinho com a manteiga, na quinta-feira ela já não pisou mais na academia, e ela disse: "Putz grilo, tá bom, mês que vem eu começo de novo". É porque não é a razão, não adianta ela saber o que precisa, não adiantava eu saber o que eu precisava fazer, o que eu não conseguia a questão é que nós somos limitados pela nossa estrutura emocional. Nós não fazemos o que queremos, já dizia o nosso apóstolo Paulo, né: "Aquilo que eu não quero é o que Eu eu faço". faço. É porque existe essa alma que permeia o que nos faz agir certo ou errado, é a nossa estrutura emocional, é alma, é alma. E aí: "Ah, Camila, mas o Espírito Santo subjuga a alma". Concordo, subjuga, mas tem uma hora que você vai ter que sarar essa alma, porque se fosse assim, todas as pessoas cheias do Espírito Santo não tinham lutas na sua alma.
né? Assim, existem coisas que o Senhor permitiu que fosse criada a medicina. Quer dizer, só o teu osso está levou uma queda, fratura exposta na canela, e você vai ficar aqui só orando, declarando sim, se o Senhor quiser vai fechar a pele, o osso vai voltar para o lugar, mas tá cheio de médico, hospital, pedindo que você corra, porque senão daqui a pouco não consegue mais consertar. E a alma é esse ambiente que, se não for tratado, você não faz o que você não quer. Aliás, você só faz o que você não quer. E aquilo que você decide, você não se move. Você começa. Por que que as pessoas hoje padecem de procrastinação? Padecem de autossabotagem, de zona de conforto? Porque na identidade, elas não conseguem entender que elas merecem. Então, quando eu disse que eu tive que fazer o caminho de volta, eu tive que sarar minha identidade. Eu tive que voltar para Camila de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos, e me dar um novo significado para as minhas experiências de dor e me sentir amada. Ver que eu tinha valor. Em paralelo com essa busca profunda por Deus, então era assim, eu sarava a minha ferida, por isso que eu estou dizendo que foram 2 esteiras que correram em paralelo. Eu não busquei só o Senhor e eu não busquei só a alma. Era em paralelo, era assim, olha, eu curava uma ferida, eu lembrava de uma memória, eu fazia um exercício de perdoar pai, eu fazia um exercício de perdoar mãe, eu dava um novo significado para a situação muito ruim que eu vivi. E em paralelo eu estava lá no Senhor, eu vi o que é que ele dizia ao meu respeito, é que eu te vejo desde quando você era um embrião no ventre da tua mãe, todos os teus ossos, o teu nome estava escrito no livro da vida, e eu caminhava com as 2 verdades, fortalecendo o meu espírito, curando a minha alma. Até o ponto que uma chave foi entregue para mim, que é essa chave da identidade. Opa, filha, agora você entendeu quem você é? Agora você entendeu que esse comportamento disfuncional, essa impaciência, essa grosseria, esse desrespeito, essa insubmissão, essa independência, essa autossuficiência, ela não combina com você, não precisa dela para ter valor. Então, foi uma jornada. É uma jornada, tá, Lu? Porque eu tô longe de ser perfeita. É uma É uma jornada jornada. A única longa, diferença é que eu não sou mais contínua. cega. Não, e eu acho que o mais lindo disso é a gente entender que, mesmo que você passe pela jornada, que você sinta que hoje você é curado, nós somos falhos. Existem momentos que a gente cai, existe momento que a gente Sim, erra. Só que agora, com essa consciência consciência. É renovada, isso, quando você cai, você sabe consertar. é isso. Quando você cai, você sabe pedir perdão, né? É uma das coisas. Eu vejo que é uma das maiores dificuldades das mulheres. Uhum. Pedir perdão. Sim. Muitas brigam, depois volta a agir normal, mas não tem coragem de chegar, "Ó, desculpa, eu errei, me perdoa pelo que eu fiz, pela forma que eu agi". E a dificuldade tá no ego, orgulhoso. E aí ela vem com um monte de narrativa: "Ah, mas eu só errei porque ele fez isso antes. Ah, eu só tratei assim, mas ele também", aí vem com a lista de coisas que não satisfazem, né. E aí fica nessa guerra de ego, cavando um buraco para si, para a família, para o casamento. Lu, a verdade é assim, o que é que essa jornada mais te ensinou, Camila? É que enquanto nós vivermos aqui, existe um negocinho que a gente tem que controlar chamado orgulho. Todos os seres humanos da Terra têm orgulho, Camila? Tem. Camila, você não me conhece, como você está dizendo que eu sou orgulhosa? É porque você vai lá para trás, vai para Adão e Eva. O que derrubou? Lúcifer. Orgulho. Adão e Eva, E orgulho. Lúcifer, gente, ele era um líder de adoração na Bíblia. Adorador. Então, às vezes, a gente fala: "Não, mas quer me comparar com o diabo?". Não, querido, ele era Não, um filho. anjo que Diz que liderava a um dos mais adoração. belos, mais poderosos, mais gloriosos. Orgulho. Orgulho. Eu li um livro que mudou o meu entendimento de orgulho, chamado Humildade, a Beleza da Santidade. Uau! E ele diz o seguinte: "Não se consegue vencer só com armas naturais o que é espiritual". E ele fala que o orgulho é espiritual e é uma semente, é uma raiz que vem desde andâmica, uma raiz andâmica que vem geracional. Olha Caim e Abel, orgulho. Caim matou Abel por orgulho. Na hora que, né, que Deus, na hora que Caim se transtorna o rosto, fica furioso porque a oferta dele não foi aceita e a de Abel foi, o Senhor aparece para ele e diz assim: "Ei, mocinho, por que que seu rosto está transtornado? Por que que você se enfureceu? Não era só fazer o que é certo? E você também não seria aprovado por mim? Agora presta atenção, porque o pecado está aí na tua porta querendo te dominar, mas é você que tem que controlar". Ele foi exortado, o próprio Deus apareceu, disse que ele estava irado, que ele estava ofendido, que era uma isca de Satanás, que Satanás ia pegar a vida dele, mas não adiantou de nada. Orgulho, o orgulho cega, o orgulho endurece o coração, o orgulho faz com que a ofensa tire de nós o pior comportamento o tempo inteiro. E mesmo assim, o Senhor advertindo, ele foi lá no dia seguinte de manhã e matou o irmão no campo. E Deus mais uma vez aparece de novo. Cadê o seu irmão?
Por que que eu tenho que saber cadê meu irmão? Igual Adão e Eva. Por que que você desobedeceu? Ah, a mulher que você me deu. Sempre. Autorresponsabilidade nunca, é sempre o outro, é sempre o outro. Então tudo é artimanha do orgulho. Então o que eu aprendi? O orgulho sempre vai roubar o pior de mim. O orgulho nunca vai morrer na minha vida. Eu preciso caminhar em consciência, percebendo se é ele que me ofende, se é ele que qual é o meu sentimento o tempo inteiro, porque se eu não estiver andando em consciência, eu digo que a gente tem que desligar o piloto automático na hora que a gente acorda e só deixar ele funcionar na hora que a gente vai dormir. Porque se eu sair, se eu entrar no modo automático, eu não percebo a minha comunicação, eu não percebo a Uau. impaciência, eu não percebo a murmuração, eu não percebo a insatisfação, eu não percebo a ingratidão, eu não percebo a aceleração, eu deixo de olhar nos olhos das pessoas. E esse piloto automático que eu tenho que desligar é a chave para conviver com o orgulho, porque ele vai existir. E Camille, como é que a gente vence o orgulho? Se humilhando. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida, Lu, que é outra parte do testemunho. Eu entrei nessa jornada, né, de transformação e eu já tinha feito o Moriá, já estava sendo acompanhada pela Zenete, já estava no meus processos de coach, já devia ter passado uns 6, 7 meses do pedido de divórcio, ele me dando tempo, né, mas o assunto era oficial, estava decidido. E eu fui para um culto de mulheres, eu congregava na Comunidade das Nações, do bispo JB e a Uhum. bispa Dice Carvalho, de Brasília, mas na minha congregação era em Fortaleza, né, eu morava lá. E a bispa Dice estava pregando numa conferência de mulheres, e ela pediu que formasse em grupo, para umas mulheres orarem pelas outras. Eu estava num grupo de 5 pessoas, inclusive tinha uma sobrinha minha no grupo, e saiu uma mulher do outro lado da igreja, botou o dedo na minha cara, falou em voz alta, as 5 pessoas ouviram. Meu "O Senhor manda te dizer", nunca tinha visto essa senhora na vida. "O Senhor manda te dizer, te humilhas, te humilhas, te humilhas. Eu te fiz como coluna, mas antes, te humilhas, te humilhas, te humilhas. Você vai abrir a sua boca para vale de ossos secos, mas antes, alinha as tuas emoções." Deus usando a palavra, alinha as tuas emoções. Cura as tuas emoções, te humilha. O que que ele estava dizendo, mocinha? Moe o teu orgulho. Só existe um caminho para você ser usado como eu quero te usar. Ele disse: "Foi a primeira vez que alguém me deu uma visão de Deus para minha vida, mesmo estando 20 anos dentro da igreja. Eu te fiz como coluna, abra a sua boca para vale de ossos secos, mas antes você vai ter que curar suas emoções e se humilhar." E eu vivo nesse processo de me humilhar até hoje. Eu acho que Camila, por que é que hoje a sua voz tem chegado em tantas pessoas e não são só mulheres? Eu sei que existe uma comunidade, mas cada vez cresce mais homem na minha comunidade. Por quê? Porque eu entendo que foi a chave que Deus deu, que é essa de se humilhar. E o que é se humilhar? É simplesmente falar do meu mau caráter, é falar das coisas que eu precisei vencer, é desmistificar a perfeição da pessoa só porque ela está na casa de Deus, né, e colocar luz na verdade. E eu penso, se você não tem coragem de se humilhar, né, perante seu marido, que você vê que convive, que tá ali, Que te ama, quanto mais diante de Deus, não se humilha. você não vai se humilhar de verdade. E ele conhece o coração E quebrantado o ou que não, né. mais tem na igreja é pessoas chorando, eu sinto muito isso, sabe, quando eu ministro louvor, muitas vezes eu sinto isso. São pessoas chorando e tal, falando: "Não, eu tô me humilhando", mas não é você não tá se humilhando de Deus, diante de Deus, você tá na realidade com uma autopiedade, com, né, Perfeito. autocomiseração, isso não é se humilhar. Não, você está clamando pela sua dor, mas você não está dizendo: "Senhor, coloca em mim clareza sobre por que eu estou vivendo essa dor. O que é que qual é o meu lugar de quebrantar", o coração quebrantado é o coração, né, é a oração de Davi. "Sou Não me pecador, retires da não tua me retire da tua presença, presença, não Deus. te afaste, não tira de mim o teu Santo Espírito, coloca a tua palavra na minha boca." Não, ia falar assim: "Deus, eu reconheço que É, eu tô é isso, errado, é isso, eu reconheço que eu é isso, preciso do Senhor, Deus, sem o Senhor, se o Senhor não me mudar, que será de é mim?" isso, Isso é realmente se humilhar diante é de isso. Deus. E você pegou num ponto muito interessante, porque eu já tive nesse lugar, né, de chorar no meio da minha luta, mas sem ter clareza de que eu me coloquei naquele lugar, Uau. que é o princípio da autorresponsabilidade, né, que é um termo de um livro do meu marido, que ele fala que eu e você temos a vida que nós merecemos. Isso é libertador. Por quê, Camila? Porque a gente está dizendo que você tem o casamento que você merece, você tem o filhos que merece, você tem o marido que você merece, você tem a esposa que você merece, você tem o dinheiro ou não tem o dinheiro, tá tudo certo, tá do jeito que você merece.
Isso é libertador, por quê? Porque, consequentemente, eu sou a única pessoa que pode mudar, então tá nas minhas mãos ter um estilo de vida diferente para ter resultados diferentes. E por que que a autorresponsabilidade é uma chave tão poderosa? Porque eu paro de responsabilizar os outros pela vida que eu não tenho. Eu paro de esperar do outro o resultado que eu não tenho. Eu paro de esperar que alguém resolva os meus problemas, quando quem diz que tem que resolver sou eu. E a autorresponsabilidade, ela é uma forma de moer o orgulho, de dizer: "Ah, você tá vendo essa dificuldade que eu vivo hoje? Sabe aquele pedido de divórcio, Lu, que me fizeram em 2017? Minha responsabilidade". E aí tem umas mulheres, né, ofendidas, dizem assim: "Camila, quer dizer que teu marido tá perfeito? Quer dizer que ele nunca fez nada de errado? Quer dizer que realmente só você era alguém que estava construindo um divórcio? Ele é perfeito, esse filho, o que ele é um problema dele". A autorresponsabilidade diz que eu sou responsável pela vida que eu tenho levado. E se ele quisesse continuar pedindo o divórcio? Continuava sendo a responsabilidade dele. A minha era viver a jornada, não era mais para não perder o casamento. Agora era para me tornar quem é a mulher que Deus me fez para ser. E isso foi uma chave importante para você que está nos assistindo. Muitas vezes Deus vai permitir uma dor na sua vida para te colocar no lugar de tratamento. E o tratamento de Deus sempre é: deixa eu te apresentar quem eu te fiz para ser. Não existe nenhum outro tratamento de Deus. Porque se é um comportamento ruim que está nas suas finanças, ele: deixa eu te mostrar quem eu te fiz para ser. Se é no teu casamento, deixa eu te mostrar quem eu te fiz para ser. Se é com teus filhos, se é com o teu ministério, deixa eu te mostrar quem eu te fiz, porque a base sempre vai ser a identidade. E aí Deus permite que você entre num lugar desafiador para te fazer um caminho de volta, para você se conecte com a identidade dada, o plano original de Deus, do arquiteto que planejou a tua vida. Ele tem um plano para a sua vida, ele não vai perder tempo criando a nossa vida à toa. Ele tem um plano, e esse plano é o projeto pelo qual ele nos colocou nesse mundo, só que a vida nos distanciou disso. E aí ele diz assim: "Ó, deixa essa situação de dor, porque eu vou te apresentar, você vai entrar numa jornada, você vai curar suas feridas, você vai olhar onde é que você pecou, você vai pedir perdão, você vai se arrepender, você vai mudar de conhecimento, você vai buscar novos conhecimentos, você vai renovar a sua mente para que você possa experimentar a minha boa vontade, você vai buscar mais de Deus". E fazer esse caminho de volta, viver esse processo, essa jornada, eu te entrego muito mais do que o que você está pedindo. Você está pedindo para não se divorciar, mas eu estou te dando a tua identidade e um propósito para a tua vida. Você está pedindo um problema com seus filhos na droga hoje, ou nos pensamentos de morte, ou no, enfim, mas eu estou te dando o lugar onde você se perdeu daquilo que eu quero fazer na sua vida, Uau. né. Então esse foi para mim, foi a grande chave que virou. Teve um momento que eu vi que não estava no meu controle mudar a decisão do Paulo. Eu não podia mais manter na jornada pela decisão dele. A chave virou, não era mais por ele, era por quem Jesus tinha me apresentado que eu era para ele. E quantas vezes chorando eu dizia: "Senhor, tu és o meu esposo, e é de ti que eu quero tirar um sorriso". Uau. E aí isso me manteve na jornada, Lu, pra eu não pular do barco, porque dói, tá? Camila, eu senti até de contar, uma vez eu li um livro, a gente falou um pouquinho sobre perdão e sobre isso ser genuíno, né. E às vezes tem um monte de mulher assistindo a gente aqui, ou homem também, né, assistindo a gente, e falando assim: "Olha, mas eu já tentei de tudo, eu já me quebrantei, eu passei pela jornada, eu pedi perdão, e ele não aceita ou ela não Não quer aceita". perdoar. E aí um dia, eu li um livro muito legal, a gente conhece, a primeira versão desse livro, que é As 5 Linguagens do Amor, que Sim, é muito lindo, já salvou muitos casamentos, sim. só que ele lançou um outro livro, que é fruto depois do As 5 Linguagens do Amor, ele lançou um livro chamado As 5 Linguagens do Perdão, e eu nunca tinha lido esse livro. E nesse livro, quando eu li, foi um despertar, assim, de Deus na minha vida, porque Vou existem ler. formas diferentes das pessoas entenderem e receberem o perdão. E aí ele falou assim, foi algo muito interessante que até eu e o meu marido, a gente tem essa diferença. Eu li o livro muito antes de casar, mas quando eu casei eu já reconheci muito rápido isso, que na minha casa, quando eu e os meus irmãos pequenos a gente brigava, minha mãe falava: "Vai lá e pede desculpa". E era genuíno. Então quando eu passava por uma situação, eu falava: "Me desculpa". De verdade, me desculpa. E aquilo era o meu pedido mais sincero: "Me desculpa pelo que eu fiz com você". E eu lembro de chorar com algumas pessoas e falar assim: "Olha, me desculpa". E aí essa pessoa fala assim: "Não, ela nunca pediu perdão". Eu falei: "Como que eu nunca pedi perdão?". Eu falei: "Me desculpa". E aí no livro tá falando A assim, diferença da desculpa do perdão. exatamente, que tem pessoas que foram criadas ouvindo "me perdoa".
E tem outras que falam: "Me desculpa". E tem outras que foram criadas em uma certa família onde não se falava, mas se fazia algo. Então, falava nada, mas fazia algo. E aí eu aprendi, eu vi que o meu marido, ele sempre falava: "Me perdoa", eu falei: "Essa palavra é mais forte, É mais forte. é mais forte". E aí eu mudei, eu falei: "Não é me desculpa mais, é me perdoa". Só que cada pessoa recebe de uma forma, então talvez você que está em casa, sentindo que você fez muitas coisas, talvez você ainda não sabe a forma que essa pessoa recebe o perdão. A gente tem uma forma e é muito conhecida, né, as 5 linguagens do amor, né, tem pessoas que são presentes, tem pessoas que são palavras Atos de de serviço. afirmação, atos de serviço, toque físico, mas a gente nunca pensa que não é só amar não, para sustentar o amor a gente tem que saber como pedir perdão e como perdoar. É isso, é isso. E muito bom, eu não sabia. Sabe que ele esteve conosco, nós contratamos o Gary Champion, né, Aham. e ele esteve nós temos uma conferência anual nos Estados Unidos, em Orlando, que é chamada Intercoach, e ele foi um dos speakers agora de dezembro e foi especial Meu Deus, eu demais. queria estar lá. Amiga, ele tem graça, ele é especial. Ele é especial, mas eu não conhecia as 5 linguagens do perdão, Pois é, vou ler, pode ler. preciso conhecer, porque é um tema bem recorrente no nosso ambiente, e o perdão precisamos dele todos os dias, né. Agora mesmo, eu vindo pra cá, tá acontecendo o Método CIS aqui em BH, Uhum. né, e eu passei, uma moça abriu os meus chorando, 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 me abraçou: "Meu Deus, eu pedi a Deus pra cruzar com você hoje, eu pedi a Deus, eu precisava cruzar com você hoje". E eu disse: "O que foi?". Ela disse assim: "Eu preciso me encontrar". Eu disse: "Calma", né. Eu fui conversar com ela e qual era a dor dela? "Eu não consigo perdoar o meu pai. Camila, eu trouxe ele para o curso, ele tá aqui, mas eu não consigo perdoar o meu pai". Uau! E ela chorava e, assim, você via a dor, então, assim, não tem jeito. Quando eu tive que fazer o caminho de volta, quando eu disse assim, fazer o jornada, me conectar com a minha identidade, eu vou precisar visitar as minhas memórias de dor do passado, e eu preciso, como uma adulta inteligente, resolver, decidir perdoar quem me machucou. Eu tenho 2 opções, ou eu fico lá na agarrada na dor, como se fosse aquela criança ainda na perna da minha mãe, agarrada na dor e destruindo a minha vida, ou olhar para ela com misericórdia e amor, eu disse: "Meu Deus, se ela me tratou assim, imagina como a mãe dela tratou ela", né. Se meu pai foi fraco, omisso, se ele não se posicionou para que ela não nos tratasse dessa forma, imagina ele que a mãe morreu do parto, que nunca teve uma mãe para se posicionar por ele. Então é uma decisão Exatamente. de adulto, nós somos inteligentes, tem aquela frase popular que diz assim: "Você quer ser feliz ou quer ter razão?". E o perdão, eu acho que o primeiro passo do perdão é: vamos ser inteligente? É por você, não é pelo outro, não é pelo que a gente faz, é por você, vamos ser inteligente, vamos parar de amaldiçoar a nossa vida, de secar os nossos ossos. Gente, existe um estudo que prova que todo problema da humanidade vem do orgulho e da falta de perdão. Todo. Problema financeiro, falta de perdão, orgulho. Problemas de saúde física, falta de perdão, orgulho. Porque a falta de perdão, o orgulho sempre carrega uma porção de falta de perdão, né? Problema financeiro, problema de saúde, problema com os filhos, problemas emocionais, sempre tem uma raiz de amargura no coração ligada ao orgulho e à falta de perdão. Então vamos pelo menos ser inteligente, vamos ser egoísta, vamos usar o orgulho a nosso favor agora? E o perdão é uma decisão, é uma decisão. Isso que você falou de saber pedir perdão é uma chave poderosa, e nós não estamos É, atentos a não isso. estamos atentos. A minha mãe tem um testemunho muito lindo, eu tenho assim, eu falo: "Eu tenho a melhor mãe do mundo". E glória a Deus, eu fui criada com uma mãe muito amorosa, muito quando eu vejo você falando um pouquinho sobre sua forma de criar seus filhos, você falou assim: "Ó, eu quis ser mãe, É eu quis isso, segurar no isso. colo e eu dei atenção", eu vejo muito minha mãe fazendo isso, ela sacrificou muito na nossa criação, ela foi uma mãe presente e é até hoje presente, mas hoje somos Amém. casados, né, É. então a vida já é outra. Mas ela, assim, é a mãe mais maravilhosa que eu conheço. E ela conta um testemunho que eu não sabia, que até quando eu tinha 2 anos de idade, nós fomos morar nos Estados Unidos, e quando ela chegou nos Estados Unidos, o professor, numa aula de teologia, meus pais já estudavam teologia, virou e falou assim: "Olha, hoje eu trouxe um papel, vocês vão escrever o nome da pessoa que vocês mais odeiam. Vocês vão escrever o nome da pessoa que você mais odeia no papel". E ela escreveu o nome da minha avó, a mãe dela. E aí ele falou assim: "Olha, vocês vão passar uma semana escrevendo todos os motivos que você odeia essa pessoa".
E minha mãe começou a colocar. A minha avó, até aquele momento da vida dela, nunca tinha abraçado e dito que a amava. Minha mãe nunca tinha ouvido um "eu te amo". Minha avó nunca foi numa reunião de escola. Minha avó nunca fez muitas coisas que uma mãe Mãe deveria faz. fazer. E minha mãe decidiu que ela seria a melhor mãe do mundo, porque ela não teve a melhor mãe do mundo. No início era essa a maior motivação. E de repente, ela foi escrevendo tudo que a minha avó não fez e que ela não amou e que, quando os filhos brigavam, tipo: "Ah, eu quero um pedaço de bolo", ela fazia comer um bolo inteiro quente. Se os filhos brigassem entre si, ela amarrava os filhos para pedir perdão, aí ficava os filhos amarrado, coisa de interior, né, assim, naquela época. E ela era muito magoada. E aí, passada essa uma semana, voltou para aquela mesma aula e o professor falou assim: "Ok, agora eu vou recolher, mas eu quero que você passe a próxima semana inteira escrevendo a história dessa pessoa e por que ela age assim". E ela falou que pela primeira vez ela decidiu procurar a história da mãe. E a minha avó, a mãe dela morreu quando ela tinha 9 anos, ela criou todos os irmãos, e eram muitos irmãos na época. Ela teve uma madrasta que foi embora para a fazenda e ela nunca ouviu "eu te amo", ela nunca teve isso, ela criou todos os outros irmãos, assim, na dureza de uma criança de 9 anos que sustenta uma casa sozinha, porque ela ficou com os meninos todos. E ela foi a última a casar, porque naquela época se casava cedo, só que ela tinha, eu não sei se são 5 ou são 8 irmãos que eram como filhos, então ninguém queria casar com ela, né, e isso tornou ela essa mulher. E quando o professor ela foi escrevendo, ela conta que ela chorava muito, e o professor chegou para ela e falou assim: "Você recebeu amor. Você hoje é casada, você tem filhos, você ouve 'eu te amo'. Quem que é o errado da história? Você Uau, que recebeu o amor e não ensinou para ela, ou ela que nunca soube uau, amar?". que forte. Nesse dia, diz minha mãe que ela enfiou todo mundo dentro do avião, Fofo. voltamos correndo, e ela chegou na casa da minha avó, abraçou a minha avó, e a minha avó nunca tinha recebido esse abraço de tanto amor. E a minha avó batia nela: Pra "Me soltar. solta, me solta". E ela dizia: "Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo". E essa atitude da minha mãe fez com que eu conhecesse uma avó que Hum, completamente diferente. arrepiada. Amorosa, presente, que falava "eu te amo" pra gente, que fazia pipoca, que chamava pra casa dela. A minha avó foi a melhor avó do mundo, uma mulher sábia. Minha mãe apresentou Jesus pra ela. Ela se batizou nas águas, então o poder do perdão Isso. traz um poder da transformação. E você acabou de narrar com perfeição nesse testemunho daquilo que eu acabei de dizer, não é sobre a minha mãe. Se eu passei isso, imagino o que ela passou. Meu pai era órfão, a mãe morreu do parto dele quando ele tinha 3 anos, o pai morreu. Ele aos 7 anos, eu descobri isso agora, aos 7 anos, ele ficou sabendo que a tia que criava ele ali não era a mãe dele, porque nunca nem contaram Uau! pra ele que a mãe dele tinha morrido do parto. E o pai casou com a irmã da mãe que morreu. Meu E quando Jesus. ele tinha 3 anos, o pai morreu. E aí quando eu olho, eu disse: "Meu Deus, são heróis, me deram o melhor que eles tinham no coração. O que eles não me deram é porque eles não tiveram nunca acesso". A minha mãe, com toda a severidade, a mãe dela era 10 vezes pior. Ela já foi muito melhor, eu já tive a melhor mãe do mundo se eu comparar o que foi a minha avó para ela. Então essa capacidade de olhar para a nossa história e dar um novo significado foi o que sua mãe fez. Ela olhou para a história e resolveu dar o significado correto, se colocar no lugar, exercer empatia, né, é amor ao próximo. E eu digo que só quando nós de verdade fazemos o caminho de volta, visitamos as nossas dores do passado, as nossas memórias de infância, os lugares onde nós fomos feridos na nossa identidade. E nesse caminho de volta, só quando nós fomos capazes de olhar com misericórdia e amor para os nossos pais, ou pais substitutos, pessoas que fizeram esse papel na nossa vida, nós vamos de verdade experimentar aquilo que Deus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo e honrarás pai e mãe, tudo lhe irá bem. Porque ou você decide mudar o olhar, Camila, mas meu pai
foi um abusador. Camila, meu pai era violento, Camila, meu pai quase mata minha mãe. Eu disse, mesmo sendo tudo isso, você ama e você tem sua vida hoje destruída porque você ainda ama esse homem desse jeito e você não consegue entender como é que se ama um homem que é assim. E aí é o momento em que a gente conta com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, mas a gente precisa ser capaz de olhar para a história e dar um novo significado. E Uau. essa experiência da sua mãe, eu vou levar ela para mim. Amém. Camila, a gente tem um momento especial aqui no podcast, onde a gente pede o convidado para escolher uma foto bem especial. Sua foto tá aqui. Minha foto está E aqui. contar pra gente por que Ai. você escolheu essa foto, o que foi que teve de especial nesse momento. Vamos lá. As pessoas estão vendo a foto? Vão ver, né? Vamos ver, Vão gente. ver, vão ver. Essa foto é recente. Ela foi tirada agora em janeiro. Janeiro. É uma cápsula da NASA real, onde cabia mal um homem sentado, nós colocamos a nossa família inteira dentro, né. Meu Tá eu, Paulo, Júlia, Mateus e Daniel. E por pouco não cabe o genro também, né, porque o genro não estava lá, senão eu botava o Luíde junto. Mas eu acho que o símbolo dessa foto é que quantas vezes eu só suportei o processo por eles, né. É o porquê que você faz o que faz. E lembrar que ela podia não ter existido, Uau! né. É olhar para essa foto e se a misericórdia de Deus não tivesse me encontrado, e se eu não tivesse dito sim para a sarça que pegou fogo, né, se eu tivesse porque você concorda comigo que eu podia naquele momento ter sido guiada pelo orgulho e ter dito: "Pois vai embora, arruma uma mulher melhor do que eu", e o orgulho ter me mantido cego, mas eu digo que naquele momento a misericórdia de Deus com a minha vida, me permitiu entrar numa jornada de transformação. Isso aqui não seria mais real, né. Júlia tinha 14 anos, aqui a Júlia tem 20. Isso não existiria. Meus filhos, quando eu olho a saúde emocional dos meus filhos, a visão de famílias que eles têm, a minha filha vai ser uma esposa completamente diferente do que eu fui. Ela vai ser uma mulher completamente diferente da que eu fui. E minhas noras já vão vir diferente pelo posicionamento que eu fiz, né. Então essa foto é para dizer que ela poderia não existir, se eu não tivesse aceitado entrar no processo de me humilhar e me transformar numa mulher um pouquinho mais parecida com a que Deus me fez para ser. Eu tô na jornada. Mas eu não sou mais a mulher que destrói a casa com próprias mãos. Amém, amém. Amém. É uma foto então cheia de esperança, Cheia de mostrando esperança. também para outras pessoas É que é isso. possível. Sim. Se você aceitar passar pelo processo, é possível. Aqui no Gloricast, a gente é um aplicativo do Glorify, e o Glorify é o seu devocional diário. É hoje um dos maiores devocionais que a gente tem, né, e a gente fica muito feliz de falar isso, porque o nosso objetivo é que as pessoas realmente tenham vida com Hum. Deus. E eu acho que até para passar pelo processo, a gente tem que ter vida com Deus, porque senão a gente não suporta o processo. Não, A gente não quer, o nosso lado humano grita muito não mais dá, alto. não dá. E o nosso objetivo final aqui, o motivo que a gente faz os podcasts, o motivo que a gente traz pessoas, conta testemunhos, é para que as pessoas entendam que somos dependentes do Senhor. E que a gente precisa de um tempo com Deus, a gente precisa de buscar o Senhor, a gente precisa de vida na palavra, vida na Bíblia, ler a Bíblia, né? Eu sou uma pessoa apaixonada pela Bíblia. E eu tenho um propósito na minha vida. Eu não passo um dia sem Bíblia. Eu posso estar cansada, eu posso ser destruída, mas eu leio, porque eu entendo que sem ela eu sou uma pessoa pior. Uhum. E às vezes que eu fiquei sem a palavra de Deus, eu fui levada pelas minhas emoções, pelo meu eu, e o nosso eu é ruim, gente. É muito ruim. Então eu queria te fazer uma última pergunta. Como que é o seu tempo com Deus e como que você entende que é a importância de um tempo com Deus? Lu, essa é a minha maior bandeira. Essa é a minha maior bandeira. Eu digo que sem Jesus eu não presto. Você fala É. e a minha família toda brinca, porque minha geração Z dentro de casa, né, meus filhos, é tudo com Bíblia digital, e meu marido vê a Bíblia no tablet, eu ando com a minha Bíblia do fogo, igual as irmãs debaixo do braço. Eu Eu também. posso estar no avião, no shopping, no cinema, onde for. Hoje eu desci, eu tô no hotel aqui, desci, fui, fazer uma live, vou já falar da live, fui fazer uma live, e aí depois sentei naquele lugar, botei minha Bíblia de papel, era marcador e tal. Eu não vivo sem esse momento. O que essa jornada mais quando eu digo que ele me colocou num lugar, que ele me escondeu num lugar,
E Lu, eu pareço engraçado, gente, eu beijo a Bíblia. Eu abraço, Senhor, muito obrigada porque eu posso pegar na minha Bíblia. Muito obrigada, porque se não fosse ela, Senhor, eu vivo dizer, Senhor, não deixa eu ficar sem ela, porque eu não presto sem ti. E, e hoje mesmo, não é por acaso você está me fazendo essa pergunta, hoje eu tô no 18º dia, quando as pessoas forem ver esse podcast, talvez já tenha até acabado essa jornada, mas estimulando as pessoas, eu vou fazer 40 dias de live consecutivas às 7 horas da manhã, Glória a Deus. só de momento com Deus. Palavra, reflexão, oração, adoração. E as pessoas dizem assim: por que que você não faz 3 vezes na semana? Tá puxado. Eu disse: porque é todo dia. Porque é todo dia. Porque é todo dia. É porque é todo dia. Você precisa comer, você precisa beber água. É isso. Não adianta. Eu não consigo. As pessoas que trabalham comigo sabem. E no meu corre-corre louco, e gente em cima de mim, eu disse: calma, eu preciso de 10 minutos, fecha a porta do camarim, eu preciso de 10 minutos. Eu preciso da palavra, eu preciso dobrar meu joelho, eu preciso respirar e ouvir o Espírito Santo. Eu preciso. Então, Lu, igual a você, eu não presto sem Jesus. E, e essa é a minha bandeira. Eu acho que hoje é a bandeira que eu mais defendo. É um estilo de vida onde todos os dias o espírito é fortalecido, a alma é sarada e o corpo fica forte para cumprir a jornada. Eu acho que se as pessoas me seguirem no Instagram, elas vão ver que todos os dias, de propósito, eu mostro o meu momento com Deus, é de propósito. Todos os dias o meu momento devocional foi com a câmera ali, eu mostro. E eu ainda pergunto. E negociando, para mim é inegociável. E você? Né? Eu treino todos os dias o meu corpo. E eu mostro. E eu passo o dia inteiro fazendo o que tem que ser feito, buscando fazer, e eu mostro. E eu digo, lembrando, gente, não tem vida, não existe plenitude se de forma intencional a gente não acordar para fazer o que tem que ser feito. E a primeira coisa é a palavra. É. E as pessoas estavam perguntando, como é que você vai fazer essa live às 7 horas da manhã no Método CIS, você saindo do CIS 2, 3 da manhã? Eu disse, gente, não quero saber, eu vou fazer. Eu vou fazer, porque são 40 dias, 7 da manhã, e tá sobrenatural. Os testemunhos sobrenatural, porque esse é o poder da palavra. Não tem nada a ver com a Camila, é o poder da palavra. É isso. Ó, eu, antes do Glorify, tá, gente? Não vem me pedir agora, não, porque eu tô gravidíssima e o foco tá com Davi, tá? Mas eu, antes do Glorify, tinha um propósito e eu lancei um projeto que se chamava Todo Dia é Todo Dia. É isso. Exatamente, porque todo dia é todos os dias, até isso, Lu. domingo. E eu, Camila, eu ficava revoltada com essa nova geração falar que não tinha tempo para Deus, ou que não entendia a Bíblia. Ah, eu não leio porque eu não entendo. Eu falei, quer saber? Se Vai você não entender entende, nunca. não. Aí eu falei, se você não entende, eu vou te explicar. Porque agora você não tem desculpa. E durante 365 dias, eu mandava o capítulo para ler e a explicação todos os dias. Nós fizemos isso umas 3 vezes, depois eu contei com uma amiga minha que veio comigo, porque é pesado os 365 dias. Eram lives? Não, a gente mandava por mensagem Grupo já. mesmo. Então a gente criava, na época era vários grupos, né? Nós tínhamos muitos grupos de WhatsApp para sustentar a quantidade de pessoas e todos os dias nós enviávamos ali. Só que agora o Glorify já chegou, meu querido, E e acabou o tem seu um problema. Né? aplicativo para você ler a Bíblia todo dia, que ele dá Todo até dia. o check se você leu. Todo Ele dia. dá o check se você fez o devocional. Então Isso. agora, você não me pede não, você baixa o aplicativo. Que já tá pronto, eu já fiz, Que assim já tá já tá feito. Já tá pronto. feito. Mas queria te agradecer. Muito, 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 muito obrigada. Eu amei te conhecer mais de perto ainda, né? Ver que realmente o foco é Jesus, É né? O Jesus. foco é Jesus. E sua família é linda e a sua história tem inspirado Amém. milhares de mulheres. Vou deixar você dar um recado final para essa mulher que está assistindo do outro lado, ou homem também. Gente, eu sempre falo mulher com ela, tá errado, né, Pois gente? é, não, mas eu sei, todo mundo já me enxerga dessa forma, eu já recebi, e os homens também não se, enfim, tá tudo certo. Eu acho, a única vez quando você falou deixar uma mensagem, o que veio muito forte aqui no meu coração, eu queria olhar nos teus olhos e dizer uma frase que eu precisei dela para não desistir, para que isso aqui fosse real, para que eu não tivesse perdido a minha família, né? Eu precisei de uma frase, e a frase diz que o teu passado não te define. O que você fez até agora, enquanto você estava assistindo esse podcast, não te define. Mas o que você levanta para fazer a partir de agora, define o vida que você vai viver, o futuro que você vai viver. E essa liberdade, a palavra de Deus diz que todo aquele que reconhece o seu pecado, de verdade, se arrepende,
confessa a alguém, oram juntos e pede perdão a Deus, ele diz que dos teus pecados, se você mudou o comportamento, ele não lembra mais. Então não importa o que você viveu até aqui, não importa o homem ou a mulher que você vinha sendo até aqui, não importa o quanto você tem errado com a sua casa, errado com seus negócios, errado com a sua família, errado com você, errado com Deus, existe sempre um caminho de fazer tudo de novo. Eu digo que existe sempre um trajeto para você fazer o caminho de volta. E é impressionante, porque independente dos nossos erros, né, Lu, a graça, a vontade, o favor, a misericórdia, o perdão, o amor nos encontra. Eu digo que enquanto o nosso coração bater, se eu não desistir de mim, ele não desiste nunca. Então, a única coisa que veio no meu coração foi: não pare, não desista, não desista, não desista. Agora, suporte a dor do processo, porque para chegar nesse caminho de volta, você vai ter que tirar um monte de mentirinha que você acreditou ao seu respeito. É Uau. isso. Olha, eu vou aproveitar e falar algo que veio no meu coração. Então vai. Quando o inimigo tentar te lembrar do seu passado, lembra ele do futuro dele. O futuro Uou! dele é queimando no inferno. O seu, se você aceitar a jornada, Amém. querido, é no céu, com a família É isso. restaurada, com seus filhos lá no céu, e você, em nome de Jesus, adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Uau, Senhores. arrasou. É isso, é sobre isso. isso. Porque ele vai lembrar, viu? Ele vai lembrar. Né? Vai Que lembrar. Deus te abençoe. Obrigado por acompanhar. Ó, se inscreve, segue a Camila. Ela tem curso só para mulheres. Tem também o Método CIS e outros cursos que eles têm. Gente, tem as mentorias que você pode fazer. E eu tenho certeza que é uma forma de você não somente se preocupar com o seu lado espiritual, mas de ter uma alma sarada, curada, de ter realmente os seus sentimentos alinhados da forma certa que Deus desenhou para que a gente andasse dessa forma. Então, Amém. obrigada. Eu que agradeço a honra, você tá linda. Ah, Tá cheia de graça, cheia de luz, literalmente. E, amém. gente, muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde e que você entre numa jornada para de verdade pisar nos lugares que o Senhor um dia planejou para você. Amém. E fica aí na nossa próxima semana, tem mais Gloricast. Assista os nossos programas. Caso você tenha perdido algum, corre lá no nosso YouTube, a gente tem todos os episódios lá e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Até mais!